Olá, queridos, tudo bem com vocês? Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu venho tratando a respeito desse assunto, a justificação pela fé, já faz algum tempo já. E eu faço isso, né? Se você entrar no meu YouTube, você vai encontrar uma playlist chamada Justificação pela Fé. São vários vídeos gravados já a respeito do assunto, porque por mais que seja o assunto, eu diria que o principal assunto, a principal doutrina bíblica, né? Nós temos um conhecimento muito vago a respeito da justiça de Deus e da justificação pela fé. A razão para isso é porque não se tem muita pregação a respeito desse assunto. Você não vê muita gente pregando a respeito do tema. Não sei qual é a dificuldade, né? Mas eu quero trazer, queridos, eu venho tentando explorar esse assunto, trazendo a vocês aqui em pequenos vídeos, né, vídeos de 10 minutos, alguma abordagem a respeito do assunto, tentando dar a ele tentando fazer com que você compreenda, na verdade, o texto, tá? E na última vez que eu gravei um vídeo aqui, eu falei dos conceitos a respeito da justificação pela fé. Eu fiz uma abordagem, primeiro baseada no conceito de grego, né? Eu usei praticamente aqui o dicionário de Strong para trazer um conceito, e depois eu trouxe um conceito um pouco mais prático, né? É um conceito que grandes homens de Deus usaram ao longo das suas vidas, tá? E hoje eu quero dar sequência a esse estudo, né, a essas reflexões, fazendo uma pergunta e respondendo, tá? Esse primeiro vídeo eu vou fazer isso. Eu faço uma pergunta e depois vou responder, e aí a gente vai tratar um pouco mais a respeito da justificação pela fé. É importante observar o conceito, esse conceito ao longo dos anos, vendo o que aqueles homens que o Senhor levantou no passado, que Deus usou, disseram a respeito da justificação pela fé. Veja, a pergunta é: quem pode ser justificado diante de Deus? Essa é uma pergunta interessante, né? E a resposta para isso é todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque o texto que nós lemos aqui no capítulo 3, versículos 22 e 23, diz que não há distinção diante de Deus, não há gentios e nem judeus. Quando o texto diz, querido, que não há distinção diante de Deus, né, ele está dizendo que não faz diferença. E Paulo usa essa terminologia, gentios e judeus, é uma forma de ele abranger toda a humanidade. Ele está dizendo, olha, todos carecem da glória de Deus, todos falharam em alcançar a glória de Deus. Por isso que não há distinção, na verdade. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, ele terá acesso, então, a essa justiça de Deus, a essa justificação pela fé. E a razão é, querido, assim como todos pecaram e falharam em alcançar a glória de Deus, agora sem distinção, todo aquele que crê alcançará a justificação. Percebe? O texto diz, porque todos pecaram, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Quando Paulo diz todos, querido, ele está se sintetizando aqui o que havia dito nos versículos anteriores, dali do 9 até o 18, né? Quando ele diz que todos pecaram. Ele está sintetizando aqueles versículos ali. Todos pecaram. É a sentença, na verdade, é a sentença divina a respeito da humanidade. Todos pecaram. Só que aqui ele faz um acréscimo, né? Ele faz um acréscimo. Nos versículos do 19 ao 18, eles todos pecaram. E aqui eles dizem, eles carecem da glória de Deus, né? Paulo está dizendo que eles falharam em alcançar a glória de Deus. Olha, queridos, é interessante isso, sabe? É uma boa forma da gente pensar. Toda a construção de Romanos, capítulo 1, 2, 3, ela é feita no sentido de colocar a humanidade, toda a humanidade, debaixo da ira de Deus. E a razão pela qual a humanidade está debaixo da ira de Deus é porque todos pecaram, na verdade. É porque as pessoas são governadas pelo pecado. Eu sei que eu estou falando um outro assunto
que não é nada popular hoje na igreja. Eu tenho consciência disso, sabe? O fato de saber não pode, e eu não posso, na verdade, me permitir apenas ficar calado, né, e tratar de qualquer outra coisa. Não, todos pecaram. A Bíblia diz isso, todos pecaram, sem distinção, todos falharam em alcançar a glória de Deus. Não adianta o homem por força de vontade, não adianta o homem na força do braço, ou na sua religiosidade, na sua expressão máxima de religiosidade, querer agradar a Deus, querer servir a Deus, querido, confiando em si mesmo, na sua própria justiça, porque ele nunca vai alcançar. É por isso que Paulo diz, olha, todos pecaram sem exceção, e falharam, e carecem da glória de Deus. Essa é a sentença bíblica a respeito do homem, a respeito da situação do homem. E eu gostaria muito de tratar isso contigo, porque, veja, novamente, eu sou consciente de que esse não é um assunto popular, não é um assunto que as pessoas ao ouvirem saiam dali dizendo para o pregador assim, olha, que mensagem poderosa o Senhor pregou hoje. Não, mas é uma mensagem necessária. O pecado é aquilo que pode levar o homem ao inferno. O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. O pecado, ele é algo tão terrível, tão maléfico, né, que ele separa o homem do seu Criador. O pecado é algo tão miserável, né, tão ferrenho, tão destruidor. É uma coisa assim tão repugnante, querido, que leva o homem a se afastar de Deus. Na verdade, foi por causa do pecado que Jesus veio ao mundo, sabia? Foi porque o homem pecou que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É uma coisa terrível. Só que a gente não liga muito para isso hoje, a gente não dá muita importância para esse assunto. Algumas pessoas preferem não tocar nisso, eles preferem uma mensagem mais positiva, falando das bênçãos do Senhor, né, da graça, da misericórdia, do perdão, sem levar em consideração o pecado. Mas esse é o grande dilema do ser humano. O ser humano é um ser pecador, né? E o pecado separa o homem de Deus. O pecado cria uma muralha que separa o homem de Deus. Não adianta. E, veja, quando eu penso em pecado, eu poderia muito bem citar, enumerar aqui um monte de pecados conhecidos como o adultério, a prostituição, a imoralidade, o roubo, a mentira, o assassinato, a corrupção. Eu poderia ficar listando pecados e mais pecados tão comum a nós hoje, tá? Mas quando eu penso em pecado, querido, eu vou um pouco mais longe nessa questão e eu vou para um entendimento mais bíblico, né? Todas essas coisas que eu citei aqui, prostituição, imoralidade, assassinato, mentira, roubo, isso aqui tudo são frutos de uma árvore, tá? A árvore é o pecado. Essas coisas são apenas frutos. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Está escrito lá, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Está lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a sentença de Deus a respeito do pecado. É por causa do pecado que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, sabe? Foi por isso que ele veio a esse mundo. Mas o que é realmente pecado? Querido, deixa eu dizer uma coisa para ti, tá? Eu vou tentar, como é um vídeo pequeno, eu vou finalizar colocando da seguinte forma: esqueça as várias listas de pecados que a gente poderia enumerar aqui e pense num fato. Qual é o maior pecado que o ser humano pode cometer? A resposta para isso é: qual é o mandamento mais importante da lei de Deus? E se você for para a Bíblia, nas palavras de Jesus Cristo, o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o principal e o mais importante de todos os mandamentos. Então, o maior pecado, o pecado mais grave que alguém pode cometer é exatamente não amar a Deus. Não sou estranho isso? Estamos acostumados com listas, mas esse é o maior de todos os problemas do ser humano: não amar a Deus. Eu espero que você entenda essa mensagem, querido. E eu espero que o Senhor abra o teu entendimento e te dê a graça de crer em Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe.